donos da bola da Rádio Bandeirantes para conversar com um convidado muito especial, um cara que ajuda, os jogadores do Palmeiras a terem um pouco menos de dor no pescoço, no ombro, na hora de colocar a medalha de campeão, de levantar mais uma taça. Estamos falando de Daniel Gonçalves, coordenador científico da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos caras responsáveis pelo núcleo de performance e saúde do clube, ou seja, aquelas pessoas que trabalham nos bastidores do Verdão e que ajudam na parte física e também na parte mental para que os atletas tenham o melhor desempenho dentro das quatro linhas. Daniel, boa noite, obrigado por falar com a gente aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Soré, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer estar me comunicando aqui com vocês. Daniel, primeiramente, obrigado por nos atender aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Eu já queria que você falasse, qual que é a sua função desse departamento do Palmeiras, o que faz um coordenador científico hoje no futebol, até para os nossos ouvintes se identificarem um pouco mais com o seu trabalho no clube. Perfeito, Alé. O futebol, como todas as áreas da nossa sociedade, do cotidiano, requerem de novidades, de acompanhar as tendências científicas e tecnológicas, E a gente sabe que o futebol está mudando rápido, está se adaptando, E existem hoje muitos implementos, muitos materiais que são aplicáveis visando a melhoria da performance e recuperação desses atletas. Por isso o núcleo de saúde e performance, justamente para permitir que esses atletas tenham condição de saúde adequada, se restabeleçam rápido após os jogos ou de lesões que possam ser incapacitantes ou não, e que o clube também tenha uma performance adequada. E isso, o clube sendo de vanguarda, faz os investimentos em ciência e tecnologia, e meu papel é justamente esse, fazer o filtro dessas novidades, dessas informações, facilitar também o fluxo de informações entre os integrantes da comissão técnica, do staff do clube, da saúde e performance, e também como gerência, direção, logística, para que a gente consiga, assim, nos nossos processos diários, estabelecer sempre rotinas adequadas para os nossos atletas, visando a performance e desempenho esportivo. E dentro dessa situação, queria que você já falasse pra gente, como você disse, o Palmeiras hoje é um time de vanguarda, um clube que não investe apenas nos atletas, mas também na performance deles. Como que foi esse início de temporada, Foi um início diferente para vocês, com esses treinos home office. Como é que partiu essa ideia desse modelo de treinamento e como que foi adaptado, para que os atletas conseguissem, mesmo não estando na academia de futebol, terem o melhor preparo físico possível na representação que aconteceu no dia 2 de janeiro? Apesar de ser um jogo de futebol, de ser uma atividade de entretenimento, porém levada muito a séria pelos aficionados e pelos nossos torcedores, mas a gente não é uma bolha, a gente não está completamente à mercê aí dos outros aspectos da nossa sociedade. E, obviamente, os aspectos pedagógicos passam aí também no desenvolvimento dos nossos atletas. Então, como no futebol, no aspecto da educação também, essa pandemia veio para estabelecer uma outra realidade na comunicação e na conexão de professor-aluno, na comunicação entre as pessoas. E hoje o trabalho virtual, o home office e essas relações, elas se potencializaram. E, então a gente também não poderia também deixar de utilizar essas ferramentas tecnológicas com os objetivos de encontrar mecanismos de aumentar a performance dos nossos atletas. Isso partiu da expertise adquirida na pandemia, quando nós percebemos pelo período compulsório e prolongado, onde os atletas não podiam fazer atividades presenciais no clube, e a gente inovou, como outras equipes também tiveram a iniciativa de realizar, os trabalhos online. A gente percebeu bastante progresso em algumas valências físicas e a gente verificou, diante de um calendário bem congestionado da Sociedade Esportiva Palmeiras nos últimos 3 anos, o Palmeiras foi a equipe que mais jogou no mundo nos últimos 3 anos, e uma necessidade de gerar uma recuperação mental para esses atletas começarem a performar muito rapidamente na temporada 2022 em virtude do Mundial, um tempo mais prolongado de férias, ou de folga. Mas aí surgiu uma questão: como gerar essa recuperação mental sem o prejuízo da forma física? Quando nós, então, decidimos fazer um planejamento
entre o Núcleo de Saúde e Performance, Comissão Técnica, Gerência, Direção de Futebol e Logística, de forma que a gente pudesse fazer 4 semanas de treinamento online, sendo 2 deles de maneira coletiva, on-time, em tempo real, para que os atletas tivessem realmente o condicionamento físico, o ganho de condicionamento físico, tendo descanso mental. Então, o local que eles escolhessem para poder passar aí suas férias, seja aí a casa de campo, de praia, uma viagem para o exterior, na sua própria residência, eles estavam à vontade desde que eles tivessem o mínimo de condições de estrutura física para realizar os treinamentos propostos, e assim a gente acredita que foi muito bem sucedido aí nesse primeiro desafio da temporada. E como que foi a realização disso, né? Porque em alguns vídeos da Palmeiras TV deu para perceber, né? Você participando ali, o Magu, né? O preparador físico também atento. Quantos profissionais estavam inseridos nesse processo desses treinos home office? E como que vocês realizaram isso, né? Querendo falar um pouco da plataforma que foi utilizada. Como que foi para conseguir olhar, né, um atleta, o tamanho do espaço que ele estava utilizando, o tamanho da área, porque alguns jogadores, né, como você falou, eles podiam estar num sítio, outros em algum apartamento, casa de praia, então o espaço físico era diferente de um jogador para o outro. Então, como é que vocês fizeram também esse mapeamento do tamanho do ambiente onde estava o atleta para que ele realizasse o melhor treino possível? Ótima pergunta, né? A gente começou esse planejamento visando esse jogo da final, né, da Supercopa do Brasil já em outubro, né? Então a gente elaborou esse planejamento, também uma cartilha e com as dimensões mínimas, com o trabalho a ser realizado. Então em novembro, antes das férias, nós reunimos com os atletas, falamos do nosso planejamento, colocamos as condições necessárias, quais aparelhos eles precisariam. O Magu, o Thiago Maldonado e o Rudy Pracidelli, os preparadores físicos, se colocaram à disposição justamente com o Vinícius Ponzio para poder assessorá-los aí nesse período, para que eles conseguissem um espaço adequado, e eles iam dando esses feedbacks praticamente diários, né? E nessa apresentação que foi realizada na reunião e tudo, eles levaram material também, de forma que eles pudessem mais facilmente encontrar ali com o auxílio de alguma outra pessoa, seja ele um profissional da própria cidade, ou um familiar, ou um funcionário dele. A gente também realizou avaliações físicas na última semana de novembro, e quando retornamos para justamente verificar o progresso ou também a perda de condição, a gente estabeleceu métodos. Então a gente passou isso para os atletas. Seria de suma importância que eles tivessem um espaço físico adequado, pois o treinamento ele ia ser quantificado, essa evolução da condição física dele através dessas avaliações. Então foi basicamente através de uma comunicação efetiva, de apresentações e de um material também impresso que eles levaram. E Daniel, a gente está falando, né, um pouco do passado recente, né, de como foram feitos esses treinos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de futuro também, né, porque o Palmeiras vai apresentar mais uma novidade, a gente vai falar a respeito disso. Mas antes, eu queria que você falasse, né, porque você chega no começo de 2020 no Palmeiras, né, e aí até me corrija se eu falei alguma coisa errada da sua chegada, mas foi realmente nesse período que você chegou. Pouco tempo depois já começou a pandemia, né, da Covid-19, tudo parou, os jogadores tiveram que ficar nas suas casas. Como que dentro também do clube do Palmeiras, dentro desse departamento do Núcleo de Performance e Saúde, vocês conseguiram, né, por causa dessa situação totalmente inusitada e preocupante, vocês conseguiram ali se juntar para pensar em como que os jogadores poderiam manter a atividade física deles também, a atividade mental, né? Porque, como você destacou, né? Apesar de ser um esporte que é um entretenimento, um esporte que pratica ali muito da parte física, mas o mental também é muito importante dentro do futebol. Então, como que nesse período da pandemia, quando tudo fechou, vocês se juntaram ali para conseguir montar um treinamento específico para que os atletas tivessem, né, totais condições de manterem a forma física, e também a parte mental tá sempre equilibrada para que não tivesse nenhum tipo de, não descontrole, mas, né, que eles saíssem de um lugar muito positivo na parte mental e começassem a perder um pouco do foco nessas atividades longe do treino. Claro, perfeito.
para salientar, né, que o atleta de futebol hoje, ele se sente desconfortável quando não treina sistematicamente. Então, mesmo num período de férias de 4 semanas, que o jogador de futebol ele segue a legislação, né, a CLT, então ele tem o direito aos 30 dias de férias e os clubes têm que cumprir com essa obrigação das férias remuneradas, mas inevitavelmente eles não ficam 30 dias sem fazer atividade. Normalmente eles tiram ali 7 dias, 10 dias para descanso absoluto e depois retomam, né? Então eles já são habituados a treinarem nos períodos de férias, sejam eles orientados por cartilhas, sejam eles com algum outro acompanhamento remoto, sejam eles realizando através de seus preparadores físicos pessoais, que alguns têm, né? Então, baseado nisso e baseado de outras experiências, né, o Vanderlei Luxemburgo e o Antônio Melo, que eram os líderes aqui da comissão técnica também, surgiu a possibilidade da reunião do Núcleo de Saúde e Performance com a gerência de futebol, lá com o Cícero e também com o Anderson, a gente proporcionar aos atletas um treinamento de forma que eles se mantivessem ativos, né, mentalmente também ficassem também ativos, não ficassem ociosos, porque a pandemia ela teve uma grande contribuição aí para a deterioração da saúde mental para inúmeras pessoas, e com os atletas não foi diferente. Então, era uma possibilidade deles interagirem, conversarem, né, mimetizar um pouco daquela rotina diária através dos treinos ali, onde eles brincavam antes do treino, conversavam e depois do treino também. E, obviamente, que a gente fez alguma situação com objetivo físico específico, claro que com todas as condições que a Academia de Futebol aqui da Marquês de São Vicente proporciona, mas de forma que eles pudessem se desenvolver no aspecto físico, né? E o que a gente percebeu na volta, né? Que alguns atletas, né, até ganharam força, né? Por quê? Que a gente fala que o treinamento de futebol é concorrente, o jogo de futebol é bastante exigente, gera muita fadiga, muito dano, então muitas das vezes você não consegue treinar força de uma maneira satisfatória, né? Porque a fadiga residual impede. Como eles não tinham a fadiga do jogo e conseguiram trabalhar especificamente, muitos até melhoraram essa condição da força, e foi um aspecto que a gente, no momento de retorno, a gente potencializou, já que já tinha esse condicionamento, a gente priorizou outras situações e isso contribuiu também para uma temporada bastante vitoriosa em 2020. E é claro que estamos falando, né, de um elenco extremamente vitorioso, né? Alguns jogadores nessa Supercopa já atingindo marcas que estão já na história do clube, né? O Everton se transformando no goleiro com mais títulos na história do Palmeiras, empatado com o Berdan Catani, o Gustavo Gomes, o segundo capitão que mais vezes levantou taças pelo Palmeiras, empatado com o Sampaio só atrás do Ademir da Guia, o Dudu agora com 10 títulos pelo Palmeiras, a 2 de empatar com o Ademir da Guia. Então este é um elenco extremamente vitorioso e que conquista marcas expressivas dentro da história do clube. Foi mais fácil também, exatamente por se tratar de jogadores que estão nessa pegada de todo ano quererem mais, todo ano quererem mais títulos, mais vitórias, mais marcas pessoais com apoio de todo o elenco. Também foi mais fácil trabalhar com eles toda essa parte de treinamentos longe da academia de futebol, por se tratar de um elenco com essa personalidade? Sem sombra de dúvida. Hoje você tem um elenco bastante homogêneo nessas questões mentais, emocionais, né, de foco, de concentração, né? São atletas bastante conscientes daquilo que eles almejam, né, e daquilo que eles conseguem também controlar, aquilo que eles conseguem impactar, né? O Abel já tem dado algumas declarações sobre como esses atletas se portam e realmente é bem motivante e satisfatório trabalhar com esses atletas. Eles são vitoriosos à toa. E obviamente que quando você escuta de um Ademir da Guia, que é um ícone, que é um símbolo, que essa geração já pode se tornar, ser considerada como a terceira academia, é algo que nos deixa bastante assim orgulhosos, mesmo a gente sendo parte do staff, mas de fazer parte desse processo, desse tempo importante aí na história do clube. E em relação ao jogo contra o Flamengo, né, era mais até do que mais uma conquista, né, do que um título em voga. Sim, era a consolidação de uma época, né, de um protagonismo que esses atletas criaram, né, mais um título que esses atletas poderiam adquirir para se tornarem cada vez mais presentes, né, e se tornarem imortalizados na história da Sociedade Esportiva Palmeiras.
E aí, agora trazendo o outro lado, né? Porque quando olha para esse elenco, tem esses caras já na história do clube, só que tem uma galera aí de 20, 21, 16 anos, caso do Endrick, que também tá batendo na porta, pedindo passagem do elenco profissional. Então, Daniel, como é que funciona também esse trabalho de todo o núcleo, né, de saúde e performance do Palmeiras para a subida de um atleta da base para o profissional? Porque a gente vê o Endrick, que tem uma característica de ser um jogador muito forte, o Giovani, que é um jogador mais alto, né, mais de 1,80 m de altura, e ali fisicamente, né, ele não tem naquela impressão, quando você olha, parece que o corpo dele é um pouco mais fraco na questão dos músculos em comparação do Endrick. Então, como é que funciona para cada vez que um atleta da base sobe pro profissional para fazer um treino, para fazer um teste ali com a Abel, de também conseguir adaptar essa parte física deles pro elenco profissional? Bom, enaltecer o trabalho feito na Academia de Guarulhos, né? Feita pela nossa base aí, comandado pelo João, sendo o Paulo Vitor o treinador, e todos aqueles outros profissionais, treinadores, preparadores, fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, enfim, nutricionistas que fazem parte de todo esse processo, né? Porque os atletas, eles chegam assim muito bem formados, né? Não somente no aspecto físico, técnico, tático, mas também no aspecto mental, já entendedores da responsabilidade que é envergar essa camisa, cientes dos processos que aqui já estão consolidados na categoria profissional, que facilitaria ali a vida deles como atleta, né? Obviamente que a gente tem que ter um olhar individualizado, né? Porque eles são atletas ainda em período final de formação, não somente física, como mental, até mesmo técnica, né? Conforme você bem falou, o Endrick muito forte, muito potente, o Giovani um pouco mais delgado, mas também muito potente, né? Claro que esses atletas requerem, alguns um pouco mais rápido, outros um pouco de uma maneira um pouco mais lenta, mas requerem de um tempo de adaptação, né? Porque o jogo praticado de futebol profissional é um jogo diferente da base, né? Os atletas estão mais fortes, mas eles também têm bastante experiência, então a relação de tempo e espaço é diferente, então os atletas acabam utilizando bastante o corpo, os oponentes, utilizando bastante os atalhos de campo, então, e esses atletas têm que pegar esse timing, e é nada melhor do que treinar aqui e se adaptando, jogando gradativamente, entrando aos poucos para pegar isso daí. Então, a gente faz trabalhos individualizados, a gente avalia nas 3 grandes competências do jogo, que a gente considera aqui no processo metodológico do Palmeiras, ajustado com a comissão do Abel aí, e liderada aí pelo João também nessa intermediação entre a comissão e o núcleo de saúde e performance. Esses 3 grandes capacidades, competências do jogo seria a técnico-tática, a física, a fisiológica e a terceira mental e emocional. Então fazemos avaliações nessas partes, o núcleo de saúde e performance mais na física fisiológica e na mental e emocional com a nossa psicóloga Gisele. E em cima dessas avaliações a gente traça um programa de desenvolvimento final desses atletas para que eles possam render aqui e terem a performance adequada. E o Palmeiras, né, Daniel, é um time que tem o costume de, quando termina uma partida, retorna o mais rápido possível para São Paulo, né, para a academia de futebol, e aí tem dias que os jogadores ficam na academia para dormirem no hotel, tem dias que eles voltam para casa, e queria que você falasse, né, dessa possibilidade que agora a presidente Leila Pereira colocará à disposição do Palmeiras, que é ter um avião particular para o clube, né? O Palmeiras alugando o avião que ela comprou para a empresa dela. Como que vocês veem isso também de alguma forma que possa beneficiar o Palmeiras, né? Porque pode encurtar a questão de fazer escala em alguma cidade, numa viagem mais longa. Então, como que ter um avião particular também pode ajudar no trabalho de vocês? O Palmeiras é um clube de vanguarda, ele já se notabilizava por fazer uma logística bem adequada anteriormente, copiada pelos outros clubes, aí o trabalho do Léo Pif, nosso supervisor, do Cícero Souza, nosso gerente, né, e muitas das vezes orientado aqui pelos nossos integrantes do Núcleo Saúde e Performance também, porque questão primordial aí, num país de dimensões continentais, diversidade de clima, com também alternância dos pisos, com calendário bem congestionado. Então, o tempo de recuperação ele se torna primordial aí, visando a performance para o jogo seguinte ou para suportar a exigência da temporada. E quando você tem uma logística adequada de conseguir retornar logo após os jogos, respeitando os aspectos
de alimentação e sono desses atletas, e permitindo uma outra questão que a gente utiliza bastante no clube, né, que é o bem-estar social do atleta, ele ter o convívio social, ter o convívio em casa, ele conseguir, levar o filho para a escola, dar um beijo na esposa, conseguir estar mais brevemente em casa. Isso faz com que o aspecto mental, anímico e de humor desse atleta fique mais adequado, consequentemente permitindo uma melhor recuperação e uma melhor prontidão também para quando ele esteja recuperado, treinar e jogar em alta intensidade, né? Então, o investimento no transporte aéreo, né, e agora com o próprio avião, né, vai permitir que a gente consiga cada vez melhor ajustar esses horários e também implementar medidas, né, de aceleração da recuperação, até mesmo no próprio voo, já que a gente não vai estar sujeito às mudanças constantes de aeronaves que são existentes, mesmo quando há voo fretado, né, há mudanças de tipos de aeronaves, de tripulação. Isso acaba impactando um pouco na nossa rotina. A gente vai ter mais uniformidade nas nossas rotinas e podendo trabalhar ali, não ser somente um tempo ocioso, né, permitindo que os atletas já se restabeleçam adequadamente. Boa, perfeito. Daniel, para a gente fechar, queria saber, o Palmeiras orienta também os próprios jogadores a terem alguns equipamentos de recuperação muscular, algum tipo de recuperação caseiro, né? Que a gente vê alguns atletas que tem aquele aparelho do recover, né? Que eles entram, ficam lá na câmara para se recuperar fisicamente. O Palmeiras também orienta os seus jogadores a terem isso, ou é mais uma questão pessoal de atleta para atleta? Não, o Palmeiras orienta também, o Palmeiras tem essa questão, repetindo, do bem-estar social, então o Palmeiras deixa os atletas à vontade para que eles também se sintam à vontade, tragam novidades e tragam recursos que fazem parte ali de uma adaptação pessoal, porém a gente preza pela comunicação. Então, é normal no futebol atual que esses atletas tenham funcionários, né, tenham um staff, né? Alguns têm fisioterapeutas, alguns têm médico, enfim. Porém, a gente traz esses profissionais até a academia de futebol, faz reuniões, mantém contato adequado, de forma que eles consigam fazer o processo que é estipulado e organizado pelo clube, né? Então, é natural que esses atletas tenham esses equipamentos em casa, muitas das vezes fazem de maneira individualizada ou assistido por algum profissional, mas sempre com a orientação aqui de um planejamento do clube. Surge ao viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.